Graça e paz, meus amigos! Quanto tempo! Programa Vida Pura, aqui no canal da Telmídia. Tô de volta, muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Sabe, esse aqui é um lugar muito especial para mim e poder estar de volta é uma grande alegria. E hoje com um tema extremamente relevante, os apelos do diabo. Você não pode perder de jeito nenhum o que nós vamos falar aqui neste programa, ok? Então já vai se inscrevendo no canal, já deixa o like, não se esqueça de compartilhar o conteúdo com seus amigos, amigas, grupos de WhatsApp da igreja. Muitas outras pessoas precisam ver, ok? Agora que você já se inscreveu, solta a vinheta aí, diretor, vamos começar. E hoje comigo, como vocês já sabem, meu fiel escudeiro que me representou aqui todos esses dias fazendo um trabalho de excelente qualidade, Davi Nascimento. E aí, Felipe, que bom tê-lo de volta. Bora lá, hein? Muito obrigado. Obrigado aí por segurar a corda aí na minha ausência. Foi bênção. O último programa foi o testemunho do nosso Isaac querido Segundo. Isaac II, né? Para quem não conhece, né? Isaac II, porque ele já tem um Isaac, vocês já acompanharam até, não só o testemunho, né? Mas alguns vídeos que o Isaac gravou com a gente. E agora o Isaac II. Foi o último, da semana passada, né? Quem não assistiu, assista o testemunho do Isaac II, hein? E aí, mano? Bora lá? Bora lá. Hoje nós vamos falar sobre os apelos do diabo, né? Trazendo para um contexto nosso aqui de cada dia da vida do consumidor de pornografia, masturbação, enfim, seja qual for a imoralidade sexual que você está praticando. Quando nós falamos de apelos do diabo, o que a gente está querendo dizer com isso? Na verdade, Felipe, a ideia de fazer esse programa veio justamente de um dos exercícios, uma das atividades do nosso caderno de exercícios neurológicos baseados na Bíblia, que a gente tanto fala aqui. Que fazem parte do programa de renovação da mente. Do Ministério Vida Pura. Olha lá no nosso Instagram para saber mais. Que a gente tanto fala aqui, que é a realidade diária de quem está vivendo o programa de renovação da mente, dos nossos alunos, dos membros dessa comunidade, essa enorme família que é o Vida Pura. Né? E, inclusive, eu trouxe meu caderno aqui, né? com as atividades que eu fiz e tudo mais, anotações para até a gente ter aqui de colinha para a gente seguir aqui. E é da 12ª semana dos exercícios neurológicos, que nada mais são do que um devocional, né? A aplicação na Bíblia ali para renovar os caminhos neurais e tudo mais, enquanto estabelece, né, a reconstrução do caráter de Cristo, que foi destruído pelo pecado sexual. Na 12ª semana é sobre as mentiras do diabo. Tá. E aí, no terceiro dia, é justamente mostrando o quanto as mentiras do diabo, elas são uma palavra difícil que está nos devocionais, nos exercícios, elas são conativas. 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 É uma palavra bonita, nada mais para dizer de apelativas. Apelativas. Apelão, que nem no videogame, né? Exatamente. O pessoal das antigas aí usava muito essa gíria, né? Exatamente. Você é um apelão. Que nem numa oportunidade que a gente teve, a gente estava no aeroporto de Brasília, não sei se você lembra. E aí a gente viu um fliperama lá, enquanto não chegava a hora do nosso voo, Verdade. Tava de graça o fliperama, a gente foi brincar de graça lá. no aeroporto, né? De graça no aeroporto, tem que aproveitar. Oxe. E aí tinha lá o jogo do The King of Fighters lá, a gente jogando, e aí eu ganhei a primeira, você não soube perder, na segunda... Explica direito aí que você começou a tirar o sarro, né? Que não sei o quê, né? O orgulho, né? A arrogância, que é outro pecado. Fui obrigado a ser um apelão com você, né? Exatamente, esse é o verbo, um apelão. O diabo, digamos que ele não sabe brincar, ele não sabe jogar. Ou melhor, ele sabe, porque ele encontrou um jeito de jogar com o ser humano que o ser humano, infelizmente, sempre cai. Ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus. Essa é a tática dele. O diabo não é criativo no sentido de que ele cria coisas. Por mais que ele seja o pai da mentira, ele não cria nada. Sim. O único que cria, que tem esse atributo, é Deus. O diabo, ele só vai lá e distorce verdades. Então, durante muito tempo da nossa caminhada como viciado sexual, o que a gente mais faz é ouvir mentiras do diabo, né? E aí, nesse exercício, é justamente fazendo uma conexão entre os apelos que ele lançou para Jesus na tentação no deserto
e os apelos que ele lança no cotidiano de um viciado sexual. E a ideia é justamente criar uma ponte de identificação, que eu tenho certeza que quem está assistindo o programa vai olhar, caramba, eu acreditava nisso daí? E a gente vai ter a missão, a tarefa aqui rápida de desmentir essas mentiras. Então, a gente vai meditar aqui no texto de Mateus 4, primeiro, na tentação dele com Jesus, detectar as apelações dele com Jesus, né, o apelão aí e tal, que não sabe jogar. E para Jesus ele perdeu, mas quantas vezes ele ganhou de mim? Eu tenho certeza que quantas vezes ele ganhou de você. Várias. E aí depois eu vou trazer alguns apelos aqui que ele lançou, que eu anotei nas minhas atividades, e a gente vai desmentir e criar uma ponte de identificação com a galera, beleza? Tá bom. Então, Vamos beleza. lá, o que faz? Vai ler o texto de Mateus 4? Lê aí o texto de Mateus 4, do 9 ao 11. Só os 3 últimos ou ler o texto todo? Se quiser ler o texto todo, pode ser também. Tá. Bom, rapidinho, então vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Aí já começou a apelação aqui. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, não contente, o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Não, é interessante que, rapidinho, o diabo ele lança a primeira apelação dele, Jesus rebate, aí o diabo aprofunda usando a própria escritura. Distorcendo ela. Distorcendo a escritura, mas usando a própria escritura. Aí tem um detalhe importante aqui, né? Posso até estar me antecipando, mas rapidinho. Uma coisa é o diabo distorcer a escritura com Jesus. Mas se o diabo é capaz de distorcer a escritura com Jesus, quanto mais comigo, com você, qualquer um que está assistindo. Ô, meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que você acha aí que é um entendimento bíblico seu e tá errado, hein? O diabo tá usando a própria Bíblia distorcida para te derrubar. Mas vamos seguir o texto que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Aí Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Exatamente. Cara, a primeira apelação que eu vejo. Primeira apelação. Nesse texto aí. Lembrando que agora, primeiras apelações com Jesus, depois é com a gente. Apelações com Jesus, a primeira com Jesus. A primeira com Jesus que eu vejo quando ele vai para a questão da fome de Jesus. Ou seja, ele começa apelando para uma necessidade básica física nossa. Então, primeiro, ele apela para necessidades físicas nossas, necessidades básicas do nosso cotidiano. Comer, beber, dormir, ir no banheiro, enfim. Aqui no caso, Jesus tinha ficado 40 dias e 40 noites sem comer, estava em jejum intenso, buscando a Deus, e aí o diabo vem e apela, usando o argumento da necessidade física. Claro que a maior finalidade aqui do diabo, em primeiro lugar, é o argumento dele, né, é querer questionar a identidade de Jesus, o que ele sempre vai querer fazer primeiro, né? Ele sempre vai querer mexer na sua crença de quem você é. Porque nós, do Vida Pura, a gente não trata o comportamento pecaminoso. Graças a Deus a gente aprendeu isso. Quando você trata o comportamento pecaminoso para resolver problemas, você está tentando vencer na força do seu braço. Nós tratamos a crença. Porque nós agimos baseado naquilo que cremos. Então ele vai lá e... Você é mesmo filho de Deus? Se você é o filho de Deus, aí a primeira apelação. Pô, essa pedra aqui, ó. Você pode transformar ela em pão, pô. Já pensou essa pedra aí? Pô, pode transformar ela num lanchão aí da hora. Um x-tudo, né? Porra! Ó aquela areia ali, faz uma farofinha. E ele apela pela necessidade básica, física de Jesus primeiro. Jesus vai e combate com a palavra. Depois ele vai para a segunda
apelação que eu percebo no texto, né? Se você vê outra, você pode falar também. Tá. A segunda apelação, você veio com a palavra? Então, beleza, vamos com a palavra também. Já que é na palavra, vamos na palavra. Vamos na palavra também. Então, vamos lá. Eu também. Só você manja de Bíblia? Vamos lá. É interessante o que você falou agora, só você manjar de Bíblia, né? O diabo conhece as escrituras do começo ao fim. Uhum. Mais do que eu e você. Por isso ele tem essa capacidade de distorcer a verdade por conhecer a verdade. Uhum. Exatamente. Fica ligado. Então vamos lá, vamos pra batalha aí. Você usou a Dug, eu vou usar o Stetetugen aí. Então vamos lá. Tá citando a Bíblia? Então, citou Moisés? Eu cito Moisés também. Ele vai lá e recorre ao Salmo 91, que foi escrito por Moisés, né? Olha, aí levou ele a base lá em cima do templo, se joga daí e tal. É muito curioso que, assim, ele leva Jesus ali para a questão do templo. Jesus ainda não tinha começado o ministério público dele. Seria um jeito, tecnicamente, de pular etapas. Já começar chegando, entendeu? Chegando já com um sinal milagroso de pular e o anjo vir. Imagina o tanto de gente embaixo vendo assim a cena, porque muita gente ia ver. Exatamente. Imagina, surgindo um cara do nada e já os anjos já protegendo ele, não deixando que ele sofra nenhum machucado ali de pular do prédio ali do templo, nenhum arranhão e todo mundo, esse é o Messias. Chegou o libertador de Israel. Ou seja, cara, você não precisa... Jejum, cara. Você não precisa de jejum. Você não precisa disso aí. Eu tenho aqui um jeitinho judeu, para não falar brasileiro, né? Tem um jeitinho judeu aqui de você já mostrar com sinais milagrosos quem você é. Olha que interessante, né? Tem que falar sobre isso. Jesus poderia iniciar o ministério dele dessa forma, já mostrando o seu poder de uma maneira inexplicável, se não um milagre da parte de Deus, uma manifestação da divindade. Todo mundo ia olhar e crer. Por que Jesus escolhe outros caminhos ou outros processos? Eu acho interessante falar sobre isso, né? Fazer esse adendo. Uhum. Porque a galera que está assistindo a gente envolvida em pecado sexual quer soluções imediatas. Uhum. E não existe esse imediatismo no ministério terreno de Jesus. Existe um processo, um passo a passo que talvez para nós, num primeiro momento, era muito mais fácil ele pular lá, os anjos segurarem e tá tudo certo. Com certeza. Mas Jesus sabe o caminho correto de que tudo que tem que acontecer. Então entendam, vocês que estão aí, que processos são importantes, processos são imprescindíveis. Ok? Exatamente. Então, a segunda apelação, digamos que é uma apelação para o orgulho, para um possível orgulho ministerial de Jesus. E o quanto o diabo apela com isso com a gente também. Ele primeiro vai apelar, né? Já até querendo, já começando a formar essa ponte para as apelações que ele vai lançar para nós, ele apela também para nós. Ele fala que a pornografia é a nossa necessidade, que a gente precisa dela. E depois, ele usa também, não só na questão do pecado sexual, mas a questão do orgulho. Mas você é pastor, não vai pegar nada para você. Você não é que nem aquele publicano ali, entendeu? A questão do orgulho. Então, a apelação ao orgulho ministerial. Jesus poderia pular etapas, já aparecer ali, só que vê que há também aquela questão de o quanto nossa mente é fantasiosa e por isso ela acredita em mentiras, porque fantasia é mentira. Pensa comigo, esse argumento era um argumento ilusório, ainda bem que era Jesus. Se fosse qualquer um de nós dois, eu acho, falando por mim, eu acho que talvez eu aceitaria, sendo bem sincero. Mas é um argumento bem ilusório, porque Jesus fez vários milagres, mas isso não impediu que as mesmas pessoas que viram vários dos milagres que ele realizou fossem as mesmas que depois gritariam crucificam. É verdade. Não então seria isso que faria a diferença. Ver ele pulando do prédio do templo lá e os anjos acolhendo ele, será que isso impediria alguma coisa? E mesmo que impedisse, o propósito dele era morrer na cruz. Então, olha só, é um jeito de manipular, um jeito de pular etapas, sempre apelando para o seu orgulho ministerial, para você dar o seu jeitinho baseado em argumentos ilusórios. E a última apelação para Jesus, quando ele leva ele... já vi que pela palavra eu vou perder. Não vou continuar com a palavra, não. Já sei, tem algo que nenhum homem recusa. Nenhum homem recusa. Que essa é a base, inclusive, de todos os pecados. Que é quando o homem
Ele quer ser o Deus de si mesmo e de todos. O homem quer ser Deus. Adão e Eva quiseram usurpar Deus no Éden. Vocês serão como Deus. Foi a promessa da serpente. Sim. Aqui, o que ele promete para Jesus? Você vai governar sobre tudo isso daqui, ó. Reinos. Pensa, tudo que um homem quer. Aquele desenho do Pica-Pau, sabe? Mulheres, comida, dinheiro. Iate, mansões, mulheres. Mulheres sempre voltava. Então você vai ser governante de tudo isso aqui, você vai ser o cara mais famoso que existe na Terra, todo mundo vai querer estar junto contigo. E graças a Deus Jesus vence todas elas, sempre com a mesma técnica, com o mesmo contra-argumento. Seja para necessidade física, Jesus recorreu à palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Seja orgulho ministerial, Jesus recorreu à palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. E seja essa questão do homem querer ser Deus, Jesus recorreu à palavra. Só prestará culto ao Senhor. E aí, agora vem as apelações que o diabo, baseado nessa linha aí, as apelações que o diabo lança com a gente. E aí eu vou lançar, você rebate. Pode ser? Quantas são, então, as apelações do diabo dentro desse contexto do pecado sexual para nós aplicarmos nos nossos dias de hoje? 6. A gente anotou 6 aqui. 6 apelações do diabo. 6. Tá. Então vamos lá. Dessas 6, eu sei que tem 2 um pouco mais famosas, digamos assim, que a galera tá mais conhecida. Mais conhecida. Que a galera vai se identificar com mais facilidade, mas outras 4 que passa totalmente batido. E aí que tá o X da questão, que muita gente fica pelo caminho, né? Exatamente. Então manda a primeira. A primeira apelação do diabo pra sua vida, ó. Anota aí, ó. Anota. Qual que é a primeira? Apelo à saúde. 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 O que ele diz? É a velha mentira do seguinte: te fará bem se masturbar. Ficar sem nenhuma atividade sexual te deixará doente. Ah, essa daí é boa, né? O que tem de gente falando isso na internet hoje não é brincadeira, né? Uhum. Não, se masturbar faz bem pra saúde, né? Pra você conhecer mais o seu corpo. Tem umas aberrações aí que eu vejo que se você não se masturbar, você vai ter problema de próstata. Eu acreditei na adolescência, literalmente, Felipe, que o meu órgão genital, meu pênis ia, cara, explodir se eu não fizesse. Sério. Ia ter um problema desse. Sério. E, cara, isso é uma apelação do diabo muito grande, principalmente para essa geração, porque a galera tem muita preguiça de ir atrás da informação correta. Então tá rolando o dedo lá no feed do Instagram da vida, vendo qualquer coisa aqui no YouTube, e aparece qualquer um falando sobre isso, e o pessoal acha que isso é verdade. Cara, que médico reconhecido, né, que cuida exatamente disso, um especialista, veio a público dizer que a masturbação é saudável? Ninguém. A gente já tem alguns programas aqui que a gente já falou sobre os males neurológicos da masturbação. Então, essa é uma apelação do diabo que muita gente acredita. Exato. E olha como a palavra, para a gente não ficar só nas nossas palavras, né? Jesus rebateu com a palavra, a gente precisa rebater com a palavra. Um pecador sexual falando o que realmente deixa o homem doente. Salmo 32, Davi, quando ele escondia o pecado dele com Batseba, enquanto ele não tinha se arrependido ainda. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Olha aí. O que deixa o homem doente é isso. E aí você não sabe por que você está enfrentando certas circunstâncias e situações na sua vida. Exato. Segunda apelação. Anota aí, segunda apelação do diabo. É o velho apelo, e como foi com Jesus, o velho apelo à busca por identidade, no caso, principalmente em especial dos homens, masculinidade, que é a coisa... Cara, isso é coisa de macho, de homem fazer isso. Olha assim para essas mulheres, olha para aquela mulher ali passando na rua, se masturbe pensando nela, seduz ela para ter algo com ela, porque senão você não é um homem. Cara, isso é tão pesado que isso pega tanto os homens quanto as mulheres, né? O homem passa a viver nessa pressão de responder, principalmente o pessoalzinho que tá assistindo aí, mais novo, tá na escola ainda, tá estudando. Ah, não beijou ninguém, não teve relação sexual com ninguém. Já cresce com esse conceito errado. Hoje, Davi, nós tratamos casais, né? Nós damos aconselhamento para a restauração da família.
E muitas mulheres chegam no Vida Pura dizendo que toleraram o pecado do marido por muitos anos porque ouviam dentro das igrejas a expressão assim, não, isso é coisa de homem mesmo, né? Pô, todo homem faz isso, então, pô, seu marido não ia fazer? Todo homem faz isso. Então, já está no imaginário das pessoas que isso é uma coisa de homem aceitável. Olha a loucura, o pecado é aceitável. Agora, qual que é o outro grande problema? Não tem só homem viciado em pornografia e masturbação. Tem muita mulher. Muitas mulheres. E isso acaba alimentando ainda mais esse tabu que oprime as mulheres que estão vivendo o pecado sexual, fazendo com que elas se sintam piores do que os homens que estão vivendo esse pecado, como se fosse pior ainda para elas, e as cria uma espécie de bloqueio para que elas não consigam pedir ajuda, porque assim, pô, isso é coisa de homem. Isso já é aceito por ser coisa de homem. Agora, eu sou mulher, se eu abrir a minha boca para falar que eu estou envolvido em alguma questão de imoralidade sexual, o que vai ser de mim? Sou mulher. E aí traz ainda uma pressão e uma barreira muito maior para as meninas poderem pedir ajuda. Mas graças a Deus que aqui no Vida Pura nós fazemos um trabalho com as mulheres também. Nós temos a Meire, por exemplo, que é a nossa conselheira, enfim, e conseguimos alcançar na restauração da vida dessas mulheres. Amém. Quer citar um texto aí? Tem um texto para homens, no caso em especial, que é Miqueias 6:8, que diz: ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O melhor exemplo disso é Jesus. Então, ser homem é ser como Jesus. Mas, se tratando do fato que não é só um vício de homem e de mulher também, um texto que fala sobre a questão da identidade para homens e mulheres. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1:12-13. E é isso que nos define. Eu não preciso da pornografia para definir minha identidade. Deus já diz quem eu sou. Eu sou filho dele. E basta. Então, que eu viva como tal, que quem está assistindo também viva como tal. Amém. Bom, falamos a primeira apelação, a segunda apelação do diabo. Faltam 4 apelações, mas aí vai ficar para a semana que vem. Nós vamos dar sequência à parte 2, então, do programa Apelações do Diabo. Então, você não pode perder. Nós já vimos aqui hoje um contexto bíblico sobre as apelações do diabo com o próprio Jesus. Vamos tratar de 6 aplicações diretas na vida daqueles que estão vivendo o pecado sexual. Já falamos a primeira, a segunda. Faltam 4 e as 4 são imperdíveis. Próxima sexta-feira, às 20 horas, esteja conosco aqui na estreia do programa. Não perca de jeito nenhum. Davi, satisfação estar contigo aqui de novo, mano. Eu que digo, cara. Tava com saudade já. Eu também. E vamos seguir, então, semana que vem, se Deus quiser. A gente tá Bora. junto aqui para fazer o próximo programa. Demorou. Amém? E você já sabe, mas não custa lembrar, na descrição aqui do programa você vai encontrar o link do streaming da Telmídia. Filmes, séries, desenhos de altíssima qualidade para você e para sua família. Leve conteúdo assim para dentro de casa. Você fica aí maratonando cada série pornográfica que eu sei. Pô, vem caminhar com o pessoal da Telmídia. Não perca o conteúdo de extrema qualidade, tá bom? Acesse o Vida Pura no seu stream aí de áudio favorito também que você usa no seu celular e passe o dia ouvindo os nossos programas em formato de podcast. Combinado? E visite as nossas redes sociais, a rede social, o Instagram do Davi, o meu Instagram, o Instagram do Vida Pura e o Instagram da Telmídia também. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.